Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui contigo para podermos mais uma vez compartilhar aí algumas reflexões, algumas ideias, alguns pensamentos relacionados à filosofia como arte para viver. Hoje nós vamos conversar sobre a filosofia e os desafios do ser humano. Naturalmente, não vamos esgotar o tema, longe disso, e muito menos queremos trazer verdades absolutas. Pelo contrário, a gente vai fazer como sempre, conversar, refletir e que cada um de nós consiga extrair as ideias mais úteis, práticas e aplicáveis também em alguma medida em nossas vidas. José Roberto, esse tema ele é bastante amplo, porque os desafios humanos são amplos, cada um de nós tem os seus, e a filosofia natural, como uma das ferramentas que a gente aprende em Nova Acrópole, nos ensina a relacionar essas experiências ou essas provas, digamos assim, com aquilo que nós temos que aprender ou que devemos aprender. Por essa razão, gostaria que você falasse um pouco dessa filosofia natural como um princípio de entendimento desses desafios para que a gente possa não só administrá-los, gerenciá-los, mas também, em alguma medida, superá-los. Sim, Danilo, a nossa cultura tornou algo que para os antigos povos, tanto do Oriente como do Ocidente, era um fato bastante natural, que é justamente a questão de saber, como seres humanos, o que é que nós estamos fazendo aqui. De uma maneira cultural, quer seja através do aspecto da religião, das religiões antigas, quer seja através da convivência social, quer seja através da ciência, que mesmo na antiguidade já buscava assim os segredos das leis do universo, ou mesmo através da filosofia. A ideia era aproximar o ser humano, digamos assim, de uma concepção cada vez mais consciente de o que nós estamos fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aqui. Então, para eles, algo que deveria ser marcante na vida do indivíduo era a busca da sabedoria. Então, eles concebiam que a filosofia é natural justamente porque aproxima o ser humano disso que deve ser uma das suas principais preocupações enquanto vive, enquanto se desenvolve, que é justamente essa questão de relacionar-se com a sabedoria, uma sabedoria profunda, uma sabedoria humana. Porque na visão desses antigos filósofos, nada mais natural existe para o ser humano do que essa busca. E essa busca não é somente por conhecimento, como hoje muitas vezes nós relacionamos a filosofia com busca do conhecimento. Não, é filosofia como busca da sabedoria, da qual também a busca do conhecimento faz parte. Mas nós podemos dizer que também faz parte dessa busca, a busca da estética, a busca da beleza, a busca de uma vida mais justa, a busca de uma vida mais ética, a busca de uma vida mais moral, a busca de uma melhor relação de convivência com as pessoas que convivem comigo, que convivem conosco. Ou seja, todos esses elementos são o que os antigos povos consideravam como algo muito natural para nós. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa se alimentar, perfeito, de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, todo dia, durante toda a nossa vida. O interior do ser humano também precisa se alimentar das coisas que lhe são próprias. É um outro tipo de alimento. Então, quando eu busco através do meu comportamento, um comportamento que seja de valorização das pessoas com quem convivo, de boas relações das pessoas com quem eu convivo, nós nada mais estamos fazendo do que imitar um comportamento natural, que a gente percebe que entre os leões existe esse comportamento dentro da mesma espécie. Se nós olharmos para o cosmos, o nosso sistema solar ele também é um sistema de convivência de diversos corpos, de diversas esferas, diferentes e distintas uma das outras, mas pelo contrário, essas diferenças não geram conflito, ela gera harmonia.
Então a gente percebe isso quando a gente observa a natureza, né? A natureza, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e até mesmo no reino cósmico, nós percebemos essa tendência à boa convivência dos grupos, por exemplo, tá? Então, é uma filosofia natural porque uma sabedoria deve levar o ser humano a essa convivência harmônica com os demais, e enquanto vai convivendo com os demais, vai também aprendendo a exercitar as virtudes e as qualidades, tanto que auxilia o indivíduo a conviver consigo próprio, como também auxilia o indivíduo a cada vez mais aprofundar esse senso de utilidade, esse senso de sociedade, esse senso de pertencimento a um grupo, não só porque nasceu ali, mas porque tem uma afinidade construtiva e evolutiva e também participativa com os demais, que é algo que, digamos assim, de uma certa maneira, nós perdemos. E justamente quando nós nos aproximamos desse conceito da filosofia natural é para que nós possamos justamente ir entendendo essas nossas dificuldades nos 3 níveis, né, Danilo? Uma dificuldade de que o ser humano hoje ele não tem uma relação muito profunda com a sua verdadeira identidade, ou seja, estamos confusos quanto a quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Estamos também confusos com relação às nossas relações dentro da sociedade em que nós vivemos, e vemos isso pelos vários níveis de problemas que nós enfrentamos, e também com relação ao tempo, né? Temos um conflito tremendo com o tempo, temos um conflito com a história, e que isso é algo que, segundo essas antigas culturas, é uma questão filosófica. Não simplesmente filosófica do ponto de vista intelectual, mas filosófica do ponto de vista de um conhecimento integral, né, que nos ajude a realizarmos realmente esse nosso objetivo cósmico, objetivo natural, objetivo humano. Você trouxe muitos elementos práticos, José Roberto, e eu gostaria que você seguisse nessa tônica, porque às vezes a gente não relaciona esses desafios com a nossa vida interior. Na verdade, nós não temos uma noção mais ampla do que significa a vida interior, ou seja, relacionar as coisas desde um ponto de vista interno, que eu estou aprendendo com isso, o quanto isso me afeta. Às vezes a gente passa uma vida inteira tendo só problemas e não conseguindo solucioná-los, e o que é pior, não entender o que eles têm na sua raiz mais profunda como um aspecto pedagógico de evolução. E isso é muito importante. Platão fala do indivíduo como aquela parte indivisa no ser humano, aquilo de mais profundo que todos nós temos e que precisamos, de alguma forma, despertar. Eu gostaria que você tecesse um pouco mais de comentários sobre como nós podemos entender as provas da vida, os desafios da vida com esse aspecto interior e quais são as ferramentas que podem nos ajudar a enxergá-los bem e, em alguma medida, pouco a pouco, ir enfrentando cada um deles. É um desafio porque tem uma relação diretamente com a nossa identidade, né? Saber quem eu sou, saber quem nós somos e, às vezes, entender por que as nossas reações elas são tão díspares, elas são tão conflitantes. Todos nós temos uma experiência e é interessante constatar isso em sala de aula, em palestra, quando você pergunta isso para as pessoas, né, todos concordam com isso. Todos nós temos uma experiência de, por exemplo, querermos pensar alguma coisa a nível mental, fazer um determinado planejamento e, dependendo do tamanho daquilo que nós almejamos, né, nós sentimos medo, ou seja, uma insegurança, uma incerteza de que se isso que eu estou querendo é certo ou é errado, se vai dar certo, se vai dar errado, quais serão as consequências de levar isso avante. Então nós temos essa dicotomia interna, né, Danilo, muitas vezes entre os nossos pensamentos e aquilo que nós sentimos. Eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu sinto um receio. Tenho um receio do que as pessoas ao meu redor elas vão pensar, se elas vão ajudar ou se elas vão mais atrapalhar. Então nós percebemos que muitas vezes por essas questões internas nós não expressamos, né, os necessários passos para realizar aquilo que almejamos de uma maneira prática mesmo. Ou seja, eu não caminho, eu não coloco as mãos à obra, né? E também, muitas vezes eu começo a fazer um determinado
curso, começo a trabalhar num determinado lugar, começo a me relacionar com determinada pessoa, mas aí começam a aparecer dificuldades de dias, dificuldade de horários, começam a aparecer dificuldades de relacionamentos e de repente eu desisto daquele projeto, né? Desisto do curso que eu estava fazendo, desisto do trabalho que eu estava exercendo, da profissão que eu estava exercendo, eu desisto da relação com aquele amigo, com aquele companheiro, com aquela companheira, né? Por conta de problemas que são meus, elementos que estão acontecendo dentro desse meu mundo interior. Ninguém está vendo nada, ninguém precisa nem saber o que está se passando, mas eu sei, e muitas vezes nós nos deparamos com uma dificuldade de lidar então com essa dicotomia do mundo interior, nosso mundo interior, e que isso acaba interferindo, influenciando com tudo aquilo que nós vamos fazer exteriormente. Então, em Nova Acrópole, por exemplo, né, Danilo, nós trabalhamos com o conhecimento dessas antigas sociedades ou civilizações, justamente para buscarmos nelas, né, um modelo ou alguns modelos do que essas civilizações consideravam como o que era o ser humano, para que nós possamos resgatar essa questão da nossa identidade. Sabermos porque, às vezes, né, nossos conflitos interiores acabam sabotando as nossas relações exteriores. Saber porque nós nos sabotamos muitas vezes, né? Como às vezes o pessoal gosta de mencionar, nós criamos dificuldades para nós mesmos. Então, por exemplo, né, nós costumamos trabalhar muito em sala de aula a visão interior do ser humano relacionada com os povos hindus, né, que dividiam o ser humano como um ser em 7 elementos. Então, na visão deles, o indivíduo humano ele é composto por 7 elementos. Para simplificarmos um pouco aqui, não vamos hoje trabalhar essa constituição humana de forma septenária, né, porque nós até já trabalhamos muitas vezes em outros podcasts. Vamos trabalhar essa visão do ponto de vista dos gregos, porque para os gregos, quando nós olhamos para o ser humano, nós teríamos que ver nele 3 elementos. Ou seja, o indivíduo, cada um de nós, seria composto por 3 corpos, né, ou 3 elementos, 3 centros de onde saem distintas forças para distintos tipos de motivações. Então, por exemplo, né, cada um de nós, é composto por elementos que ele chamava de o elemento somático, soma, que é justamente o nosso aspecto físico, que nós precisamos disso para nos relacionar com o mundo físico em que nós vivemos, e também o aspecto biológico, ou seja, a vida, o calor, a energia sanguínea que dá vida aos corpos. Tanto que a gente percebe que há essa diferença, né, entre um corpo de uma pessoa viva, saudável, e um corpo de uma pessoa falecida, por exemplo. Tem a parte física, mas não tem a parte biológica, não tem mais a vida, não tem mais a parte elétrica, não tem mais a parte de calor. Então, esse seria um aspecto primeiro do ser humano, segundo essa visão dos gregos, para chegar a uma verdadeira visão da identidade, de quem sou eu. O outro aspecto dos gregos que eles colocam seria o aspecto psicológico. E eles, quando concebiam a psique, que seria o segundo componente do ser humano, eles concebiam a psique como tanto formada com o conjunto das nossas emoções e sentimentos, como também formada pelo conjunto da nossa razão, os nossos pensamentos, a nossa capacidade de planejar as coisas, a sede das nossas dúvidas também. Então, a psique, para os antigos gregos, é a sede, o ponto de origem desses 2 elementos distintos dentro de nós, que vivem, convivem e conflituam. Muitas vezes não se entendem, muitas vezes querem coisas distintas. E justamente esse aspecto da psique seria o grande desafio que o ser humano deve compreender para poder conhecer e para poder ter domínio. O
O que é uma grande falha hoje na nossa cultura, né, Danilo? Porque quando nós vamos para a escola, é muito interessante que recentemente estava conversando com algumas turmas e colocando justamente isso. Quando vamos para a escola, desde os nossos pais, né, até a pré-escola, até os cursos mais superiores, nós somos educados para sermos profissionais e para nos adequarmos bem à sociedade em que nós vivemos. Nós não somos educados para, por exemplo, né, saber lidar com as nossas emoções turbulentas, nem quais são os caminhos que nós temos que tomar para desenvolver os nossos melhores sentimentos de generosidade, de amor, de empatia, de compaixão. E também não somos educados para desenvolver outros aspectos da nossa mente que não seja guardar informações, né? Ou seja, exercer a atividade intelectual. E a mente, até mesmo segundo Helena Petrovna Blavatsky, é um recurso muito poderoso do ser humano, mas que ela tem que ser corretamente direcionada, corretamente dirigida. Então aí, nesse mundo da psique, estaria, digamos assim, o nosso grande desafio para nos reconhecermos como seres humanos, e isso não apenas na época dos antigos egípcios, ou na época dos antigos gregos, ou na Idade Média Europeia, ou no Renascimento. Ainda hoje é um desafio para nós. E, finalmente, o terceiro aspecto, né, Danilo, seria o que os gregos chamavam de o nous, que seria um aspecto potencial, uma semente para o futuro, né? Seria de onde, apesar de ser uma semente para o futuro, seria de onde, de vez em quando, nós recebemos algumas chispas. Quando, por exemplo, nós vamos ao mercado, né, o que nós utilizamos é a nossa mente mais concreta, digamos assim. Porque a gente vai lá fazer análise de preço, análise de custo, análise de quantidade. Agora, quando nós temos uma preocupação mais humanista, né, quando nós também pensamos em ser melhores, quando nós pensamos em auxiliar a humanidade, isso não vem dessa mente mais concreta, isso viria a nós como uma inspiração do nous. Ao mesmo tempo, quando a gente busca resposta para a origem da vida, resposta para os enigmas espirituais do ser humano, quando nós buscamos, né, desenvolver cada vez mais um melhor conhecimento do nosso aspecto psicomental, isso também não vem simplesmente da nossa mente. Isso vem como uma espécie de inspiração, de chispa, que ocupa alguns minutos, às vezes, do nosso dia, ou da nossa semana, ou da nossa vida. Isso também viria desse aspecto de nous, ou seja, o aspecto mais interior do ser humano, o aspecto menos desenvolvido, mas que justamente seria, digamos assim, o ápice da capacidade de realização do ser humano, segundo não apenas aí falando da cultura dos gregos, mas também falando da cultura desses antigos povos do Egito, do Oriente, do Ocidente, as antigas culturas incas, astecas. Então, na visão desses povos, né, Danilo, há um aspecto dentro do ser humano muito pouco trabalhado, muito pouco desenvolvido, que somente com algumas chispas nós percebemos, nós nos questionamos, nos faz buscar o sentido da vida. Nós temos, né, em várias escolas, com várias turmas de alunos, às vezes as mesmas trocas de experiências, né, entre muitas outras, claro. Mas me lembro de um amigo nosso, né, que começou a se questionar sobre a sua vida, né, uma vida bem-sucedida, uma vida bem confortável, quando, por exemplo, faleceu um ente muito querido, numa idade que não é própria para a partida desse mundo, né, dentro do que ela concebia. Então começou, quer dizer, nós esperamos assim que as pessoas amadureçam, envelheçam e aí sim partam desse mundo. No caso aí o nosso amigo perdeu uma pessoa muito querida, muito jovem. E aí começou a se perguntar, né, qual o sentido da vida. Começou a sentir dentro de si próprio algo que via todos os dias, mas que não concebia que aquilo pudesse acontecer consigo, né? E aí começou a se
perguntar, e aí começou a buscar na religião, começou a buscar na ciência, começou a buscar respostas. Se viu inquietado por perguntas que anteriormente não se fazia. E aí chegou ao estudo da filosofia e pouco a pouco a sua desinquietação de muito tempo, né? Porque entre o fato da perda e o fato de encontrar na filosofia algumas respostas e algumas reflexões que foram lhe indicando um caminho de tranquilidade interior, né? De tranquilização dessas questões, de resposta a essas questões, levou um bom tempo. Chegou um pouco endurecido e precisou de muito tempo, ele mesmo nos coloca, para ir colocando os pingos nos is, para ir percebendo que o ser humano não é simplesmente o aspecto somático ou o aspecto psicológico, psicomental. Não, que o indivíduo ele é algo muito mais profundo, algo muito mais real, não é algo que nós possamos tocar, mas é um objeto, é uma percepção interior a qual todo ser humano pode se aproximar. Então é muito interessante, né, Danilo, que, segundo a visão da filosofia, o nosso desafio interior, a nossa busca de conhecimento, a nossa busca de um comportamento moral, do ponto de vista do indivíduo, é justamente para que nós possamos ir pouco a pouco desenvolvendo essa capacidade interior de perceber as coisas não apenas do ponto de vista dos nossos interesses psicológicos ou de uma compreensão mental. Claro, usar o nosso aspecto emocional, que é uma ferramenta que nós temos hoje, usar a nossa ferramenta mental, que também é um potencial que nós temos hoje, para irmos nos educando, para irmos nos percebendo e para irmos trabalhando cada vez mais elementos próprios dessa semente de nous, para que nós saibamos cada vez mais quem somos nós, qual a nossa real identidade, e a partir disso nós possamos construir, reconstruir, erguer ou reerguer o nosso edifício interior, harmonizando esses três mundos, né? O mundo da ação, o mundo dos sentimentos, mais o mundo dos pensamentos, e finalmente o nosso mundo espiritual, que os gregos chamavam de nous. E logo na sequência, quando a gente começa a assimilar um pouco mais essas ideias, essas experiências, através dos desafios do ponto de vista interior, surge um segundo desafio, que é compreender isso dentro do seio da sociedade. Quando a gente começa a ter uma caminhada de mais consciência humana, é natural que a gente comece a perceber mais defeitos em nós, porque a gente não via antes, não colocava luz ali, começa a perceber defeito nos outros, e isso tudo gera um processo interior de desafios também. Viver em sociedade é um desafio, harmonizar é um desafio. Eu gostaria que você falasse um pouco de como nós podemos entender isso melhor para que a gente consiga também, na sociedade, em qualquer lugar que a gente esteja, ou seja, nas experiências com as pessoas, viver melhor em base ao que a filosofia nos ensina. O professor Livraga, né, ele também tendo essa concepção de que sim, essa questão da convivência com outras pessoas não é algo fácil. Ele trouxe algo aí da sua experiência filosófica, do seu vasto conhecimento das antigas culturas, de que a convivência realmente é um desafio iniciático, Danilo. Porque realmente não há nada mais desafiante para nós, ou é algo muito desafiante para nós, essa questão da convivência. Convivência, assim, passou de um, tem dois, já é uma convivência, já há direitos, já há deveres, já surgem conflitos, já surgem dificuldades, já surgem necessidade de harmonizar as coisas para que possamos entender o verdadeiro sentido, né, do porquê essa relação com o outro ela é importante. E é como você colocou, ela tem que nascer principalmente de uma percepção interna. Ela nasce como uma consequência, um desenvolvimento natural da necessidade de autoconhecimento, de buscarmos a nossa identidade. Porque somente quando nós estamos predispostos a uma vida em que a gente busca ser melhor como seres humanos, é que a gente vai compreendendo a necessidade de convivermos melhor com os demais. Porque por mais diferentes que seja eu e a pessoa, e as pessoas com quem convivemos no nosso pequeno grupo, na nossa cidade, no nosso país, dentro de uma visão filosófica,
todos nós estamos buscando o nosso lugar no mundo em que estamos. Alguns, e é justamente a esses que pode melhor ajudar a filosofia natural, alguns têm mais consciência disso. Outros não têm tanta consciência disso. O que nos ajuda muito, né, Danilo, que foi resgatado aí do estudo de todos esses grandes filósofos, tanto do Oriente como do Ocidente, é buscarmos modelos. Modelos onde isto deu certo, modelos onde isto não deu certo, e mesmo quando não deu certo, nós podemos ir resgatando as fórmulas, nós podemos ir resgatando os porquês, as causas de indivíduos que viviam em sociedade e de repente começaram a ter conflitos internos, conflitos externos, conflito com outras cidades, com outros estados, e isso pouco a pouco foi levando a um processo de ruína, de decadência, de desaparição e de surgimento no lugar de outras formas sociais. Então, um dos exemplos que nós poderíamos citar aqui seria o Antigo Egito, os antigos egípcios, porque eles, né, Danilo, foram um povo que, nos milhares de anos em que existiram, eles tiveram tanto momentos de decadência, como também momentos de auge civilizatório. Ou seja, havia momentos em que eles, principalmente, preocupados com essa questão da convivência, através do processo de educação dentro de uma sociedade, que se dá através das leis, se dá através das instituições, se dá através do bom exemplo dos governantes, dos sacerdotes, dos legisladores para com o povo, alcançaram novamente um auge de civilização. E quando essa harmonia ela era comprometida, ela era perdida, ou seja, quando os faraós já não governavam mais como pais na sociedade, mas como meros nobres ou como tiranos, então, mais uma vez, a sociedade entrava num processo de decadência. Então, nós vamos perceber, e é interessante, né, Daniel, que mesmo nos processos de decadência, algo que hoje nós não percebemos com muita clareza, mas no Antigo Egito, registrado pela história, estavam aquelas escolas de tradição iniciática, ou filosófica, ou religiosa, que justamente nos momentos de decadência iam trabalhando de uma maneira muito altruísta, muito altiva, muito nobre, para que em algum momento, uma determinada idade média social e cronológica fosse sendo naturalmente superada. Porque dentro da concepção desses antigos povos, né, Danilo, um momento de decadência é como a noite, né? Porque nós temos o dia e temos a noite. E quando uma sociedade ou civilização encontra um momento de decadência, é porque o sol se pôs e a noite ela é mais ou menos escura, dependendo das estrelas, dependendo da lua que está no céu. Então, esses idealistas, esses grandes mestres, né, nesses momentos de decadência, eles iam então resgatando pouco a pouco tudo o que de bom e de nobre já havia sido escrito, já havia sido exemplificado, já havia sido exercitado, tanto do ponto de vista dos governantes, como do ponto de vista dos sábios, como do ponto de vista dos povos, para justamente ir relembrando as pessoas, né, de que já houve dias melhores e que esses dias, com o exercício paciente da vontade de cada um, ou seja, da vontade individual, da vontade de ser melhor, esses momentos de decadência poderiam ser revertidos. E assim ia acontecendo em muitas vezes, né, Danilo? Então o Egito ele teve muitos momentos de queda, assim como também teve muitos momentos de auge. E isso para eles era algo natural e normal, porque da mesma maneira que existe o dia e existe a noite, a sociedade humana, como parte da natureza, ela também tem os seus dias e tem as suas noites. Tem os momentos de lembrança, como tem também os momentos de esquecimento. Tem os momentos em que está mais desperta, mais saudável, e tem os momentos que está mais adoecida.
Então, o indivíduo humano, ele não vê os momentos de decadência social como motivos para reclamações. Pelo contrário, ele vê como um motivo de agir com mais altruísmo, né, com muito mais coração, colocar muito mais coração naquilo que ele faz, trabalhar com mais generosidade, sabendo que é um momento e que esse momento passa, mas não passa sozinho. Ele precisa da nossa energia, ele precisa da nossa boa vontade, ele precisa do nosso conhecimento, né? Ele precisa que nós compartilhemos o nosso conhecimento, ele precisa de um bom exercício de vida moral, de valor moral, para ir combatendo tanto a imoralidade como a amoralidade. Não um combate de foices, né? Mas um combate inteligente, um combate com palavras, um combate com troca de ideias, um combate com uma identificação das pessoas que também sentem que algo está faltando e que tem energia, tem disposição, tem juventude ou tem a experiência que vem com a idade para poder colaborar no resgate desses elementos que foram perdidos. Então, nós podemos dizer, inclusive, né, de uma maneira bastante sintética, que esse é um desafio do ponto de vista da convivência do idealista, da idealista, numa sociedade que passa por inúmeras dificuldades, que é a de se manter-se firme, né? Manter-se firme, manter-se forte, saudável, buscando desenvolver cada vez mais os seus melhores sentimentos interiores, ser menos instável emocionalmente, buscando exercitar não simplesmente o intelecto, mas a busca de conhecimentos que sejam proveitosos, úteis e inspiradores quando transmitidos para outros, porque o que nós vivemos na nossa sociedade é um momento e que esse momento passa, mas ele vai depender muito da nossa energia e da nossa boa disposição em colocar essa energia em benefício dos demais. Tem um outro ponto que eu gostaria que você falasse também, depois desse entendimento dos desafios do ponto de vista social e do que a gente pode fazer. Nós temos a história como um processo futuro, ou seja, nós como sociedade construímos um futuro. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe a Idade Média, onde havia uma certa obscuridade em relação ao ser humano, muita manipulação, muita violência também, só que isso não acontecia no mundo todo. Havia outros lugares onde se estudava Platão, Aristóteles, os grandes filósofos orientais, ou seja, no mundo sempre houve esse pêndulo entre um lado o materialismo e a ignorância e em outros momentos históricos mais luminosidade, mais esperança. Nós vivemos hoje um momento que certamente tende para a primeira opção, mais ignorância, mais desentendimento entre as pessoas, haja visto o mundo em que estamos vivendo e observando ele de maneira mais direta, mais concreta. O fato é, José Roberto, para construir uma história futura, nós temos que pensar também nesses desafios que virão. E é importante que a gente tenha ferramentas e elementos práticos e, portanto, mais humanos, com mais generosidade, mais virtude, portanto, mais valor, para que a gente saiba enfrentar aquilo que a gente vai construir, porque nós não estaremos para sempre aqui. E que mundo a gente quer deixar para as próximas gerações? Logo, é importante refletir um pouco mais sobre isso tudo. Gostaria que você falasse desses desafios e das ferramentas que nós devemos utilizar para construir esse futuro melhor. Sim, é justamente essa questão, a questão do tempo, a questão da história para a nossa atual forma de civilização, que a gente pense nos japoneses, nos americanos, o alemão, no brasileiro, né, Danilo? A nossa atual forma de civilização, essa questão do tempo, ela é um enigma bastante conflitivo mesmo. A questão da história, ela é bastante importante, porque hoje nós percebemos que existe um conflito, hoje é tratado como um conflito, uma dissonância, uma separação entre passado, presente e futuro. Interessante isso, né, que em Nova Acrópole, por exemplo, salvo alguns cursos bastante especializados, ou salvo alguma palestra, né, não é que nós vamos numa escola de filosofia para estudar a história. Nós vamos à filosofia para estudar uma filosofia da história. O que é muito interessante isso, porque não nos interessa, né? Todos os fatos acontecidos em todas as sociedades, nos interessam justamente aqueles pontos, né, que possam nos auxiliar
a dar um sentido para a nossa vida no presente, tanto do ponto de vista do indivíduo como do ponto de vista da sociedade, né? Porque antes da nossa sociedade existiram outras. Antes de mim existiram outras pessoas, isso é evidente. Depois de mim vão existir, ou a sociedade em que eu vivo vai existir, ou em algum momento no futuro ela será substituída por outra. Eu estou aqui hoje durante alguns anos, mas, lógico, eu vou partir dessa vida e outros virão, se tenham comigo um laço sanguíneo ou não tenham. Ou seja, nós percebemos que o tempo tem muito a ver com continuidade, com dar continuidade às coisas. Com apesar das coisas serem elementos diferentes, separados, todas elas podem ser unidas com um fio. E isso é uma capacidade própria do ser humano, né, Danilo? O ser humano é o único ser sobre a Terra. Compartilhamos a Terra com os minerais, com os vegetais e com os animais. Mas o ser humano é o único ser sobre a Terra que tem essa capacidade de construir uma linha que una os acontecimentos e os fatos históricos. Não de uma maneira improvisada, mas de uma maneira que essa união de elementos, elas formem realmente um todo bastante amplo, logicamente, mas com coerência. E que tenha a ver com objetivos muito específicos e próprios da condição humana. Então, o nosso estudo filosófico da história não é uma busca de fatos, não é uma busca de fofocas, não é uma busca de quem era melhor que quem, mas principalmente uma busca de elementos que vão nos aproximando mais de uma sabedoria, vão nos aproximando de um conhecimento que talvez nós não tenhamos mais hoje, de uma noção de ética, de uma noção de moral, de uma noção de valores, que talvez hoje, com certeza, não são os mesmos que dos antigos gregos, ou dos antigos egípcios, ou dos antigos proto-históricos ou pré-históricos, seja na Europa ou na Ásia, né? Não, os valores desses povos são os valores desses povos, assim como os nossos são os nossos valores. Mas nessa comparação, nessa analogia que nós vamos fazendo com o estudo, por exemplo, né, da maneira como esses povos viam a vida, da maneira como esses povos viam a morte, da maneira como esses povos viam a convivência, da maneira como esses povos viam o desenvolvimento individual, o desenvolvimento espiritual, nós podemos ir enriquecendo a nossa própria vida, os nossos próprios conceitos desses mesmos elementos. Então, o que é ter valor para mim? Nós nos enriquecemos muito quando nós vamos vendo algumas das respostas deixadas pelos gregos, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, né, os estoicos gregos. Quando nós vamos percebendo quais eram as respostas que davam para o enigma da vida cotidiana os antigos estoicos romanos, Sêneca, Epíteto, o imperador Augusto, Júlio César, né? Nós vamos percebendo qual eram as respostas, né, em termos sociais que na antiga Índia, na antiga Aryavarta, né, ou no antigo Tibete foram compilados pelos sábios das suas épocas, foram compartilhados com os povos. Então é interessante essa visão filosófica da história, né, Danilo? Não buscamos simplesmente as datas, os fatos, que para nós hoje também não teriam muito sentido, salvo como um estudo técnico, intelectual e acadêmico. Nós buscamos justamente, né, as pérolas morais, as pérolas sociais, que nos ajude também a irmos exercendo com cada vez mais consciência o meu papel moral, o meu papel social, o meu papel como indivíduo humano na sociedade em que eu vivo. E isso é muito importante, né, Danilo? Porque, de certa maneira, o futuro ele está relacionado com o que nós vivenciamos hoje, individualmente falando, mas também coletivamente falando. Então, quanto mais dessas pérolas nós resgatamos, mais dessas pérolas nós vamos percebendo a riqueza do seu valor, mais nós vamos enriquecendo o nosso olhar para a vida atual.
nós vamos tendo cada vez mais um protagonismo consciente e muito tranquilo. Não é verdade? Eu vou percebendo que eu não preciso ir para o Tibete para obter um conhecimento profundo, assim como eu vou percebendo também que eu não preciso ir morar com as cabras montanhesas para me afastar de uma sociedade corrompida. Não, pelo contrário. Eu vou percebendo, né, que o destino ele me chamou para estar nesse momento e estar nesse lugar, porque eu também sou uma peça importante, eu também posso contribuir com uma pequena pérola construída dentro de mim mesmo, com o grupo com o qual eu convivo, né, com a família com a qual eu convivo, na cidade na qual eu moro, no tempo e no espaço em que eu vivo e convivo. E com isso eu vou percebendo que posso também dar a minha contribuição para, como você mesmo estava colocando, né, para que os nossos filhos tenham uma visão diferente da vida, mais enriquecida. Provavelmente vão enfrentar mais dificuldades do que nós enfrentamos, mas vão enfrentar essas dificuldades com uma visão de maior coragem, uma visão de maior potência, maior fé e confiança em si próprios e nas suas forças para resolver essas situações. E como o importante nesse estudo é a continuidade, entender que isso deve ser transmitido de ser humano a ser humano, de geração em geração, para que a próxima geração, para que a próxima civilização e a próxima sociedade seja naturalmente um contínuo da nossa. Aprenda com os nossos erros e os evite, e também se aproveite dos nossos acertos e enriqueça-se cada vez mais. Então, essa é uma maneira de lidar com esse desafio perante o tempo, perante a história, né, Danilo? Que é sempre a questão do crescimento individual a partir das potências interiores que os seres humanos têm, entendendo com isso que nós podemos conviver, criar elos de força e energia com os demais que nos cercam, aproveitando aí as experiências do passado, tanto aquelas que foram bem-sucedidas como aquelas que não foram bem-sucedidas, para obter sempre uma nova experiência e um novo aprendizado que nos lance em direção a um futuro mais realista, mais luminoso, e se exigir de nós maior coragem, maior resiliência, maior persistência, sabermos de onde vem a fonte de todas essas forças. Agora, para encerrarmos essa nossa conversa de hoje, José Roberto, além de tudo aquilo que você já disse ao longo desse nosso podcast, gostaria que você trouxesse mais algumas reflexões para que a gente pudesse sair dessa conversa, tanto você quanto eu e os nossos ouvintes também, com ideias melhores em relação às nossas ações, para que a gente supere os nossos desafios individualmente, coletivamente, do ponto de vista histórico, trazendo referências de virtudes ou de ações mais filosóficas, digamos assim, para que saibamos enfrentar melhor um pouco de cada uma dessas provas, desses desafios, em cada uma dessas esferas que eu mencionei de nossas vidas. Sim, Danilo, acho que um elemento bastante prático é relembrar um ensinamento aí resgatado pelo nosso fundador, o professor Jorge Ângelo Livraga, e também pela sua grande discípula, né, a professora Adélia Steinberg Guzman, que sempre repetiam para nós, né, porque é muito importante a repetição para que a gente não se esqueça de que dentro de cada ser humano existe um filósofo. Ou seja, todos nós temos essa tendência, todos nós temos esse potencial de busca pela sabedoria, que é o principal, reconhecermos isso. E a partir daí reconhecermos o que nós não temos sabedoria, nós não temos amor suficiente, nós não temos conhecimento ou experiência suficiente, e a partir daí irmos buscando nessas 3 dimensões que a gente conversou, né? Irmos buscando um pouco dessas respostas dentro de nós, irmos buscando um pouco dessa resposta enquanto compartilhamos isso com outras pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, e irmos buscando isso aí na história, né? Quando a gente está falando dos gregos, quando nós estamos falando dos antigos romanos, nós estamos falando de um pouco de história. Não simplesmente para admirá-los ou criticá-los, mas para retirar lições e experiências que eles tinham e talvez nós não tenhamos mais. Porque nessa diferença de potencial a gente faz girar uma energia.
uma energia que nos dá mais esperança, uma energia que nos faz vivermos no nosso cotidiano atribulado, mas de uma maneira interiormente estável, tranquila, com estabilidade interior, para que com isso nós sintamos que estamos construindo o futuro. Todo ser humano tem direito a isso e o que nós fazemos é compartilhar essas ideias com as pessoas, porque sabemos que há muitas pessoas que buscam uma resposta um pouco mais filosófica, né, um pouco mais ampla, assim como existem as pessoas que buscam essa resposta no religioso ou no científico, o que está bem também, né? O que a gente compartilha é um ponto de vista filosófico, que, como você bem coloca sempre no início dos nossos podcasts, não é a verdade absoluta, né? É uma proposta, é um compartilhar. E se as pessoas quiserem se aprofundar mais nisso, né, pode aproveitar os 40 anos de experiência de Nova Acrópole no Brasil para aprender isso de uma maneira mais sistematizada, de uma maneira mais escolar, de uma maneira mais pedagógica. E pode aproveitar também a experiência de mais de 60 anos de Nova Acrópole no mundo também, né, Danilo? E pode aproveitar também uma experiência que não é só da Acrópole, né? Que é a experiência dos sábios que nos últimos 5.000, 10.000 e 15.000 anos, no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, compartilharam isso com a humanidade. E em nossas aulas, em nossas conversas e em nossas palestras, o que a gente faz é buscar uma síntese inteligente para que cada um tenha a oportunidade de construir também o seu próprio ponto de vista e enriquecer a sua participação dentro da sociedade, na família, no ambiente de trabalho, onde quer que esteja. Se posicione, coloque-se no seu lugar e sinta a sua utilidade e a necessidade que o cosmos tem de cada um de nós. Dessa forma, encerramos a nossa conversa desse podcast de hoje, agradecendo a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito grato, Danilo, mais uma vez por estar aqui contigo, fazendo isso que nós gostamos tanto, né, que é poder compartilhar aí algumas ideias filosóficas, nos lembrarmos desses elementos e também dividirmos com outras pessoas que buscam as mesmas coisas. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Hector Berlioz e chama-se Minuet de Fou Follet.